Bom, então, é o mesmo processo hoje. Vamos começar vendo a atividade, depois a gente passa para a aula, que hoje vai ter cor, pronome possessivo, vai ter o verbo tener. Acho que são esses três, só que o pronome possessivo é um pouco estendido. E também explicar o verbo, querendo ou não, demora um pouco. Mas por isso que vai demorar hoje. Porque, por exemplo, cor é de boa. Ah, também tem alguns substantivos no meio também que eu vou passar aqui. Mas isso aí não é algo que se estende. O problema são a questão do verbo. A questão gramatical sempre se estende mais. Então, é por isso que eu acho que hoje a aula vai ficar um pouco grande. Mas, azar de que não tá online, né, gente? Então, vamos lá. Vou começar a passar. Gente, por que eu tô vendo eu me apresentando? Ai, não, calma aí, gente. Do nada aconteceu isso. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem a primeira pergunta. Imagine que está conhecendo uma nova pessoa e a Maria, e gostaria agora de saber o que ela faz da vida, com o que trabalha. Redija como isto seria questionado. Isso estava nos slides, passei na aula, que é basicamente a pergunta no que você trabalha, certo? Então, ela botou Maria, um nome, que era opcional. Ai, gente, meu Deus, meu bagulho. Que era opcional, e botou En que trabajas? Maria, en que trabajas? Que era o que eu pedi, certo? Com que você trabalha? En que trabajas? Certo? E aqui eu tô botando individual feedback. Aqui. Logo após, você também quer dizer com que você trabalha ou quer trabalhar no futuro. Então, ela botou que ela é engenheira biomédica. Foi isso que eu pedi, certo? Você botava o que você queria. E aí, na atividade 3 e na atividade 4, eu aprendi a botar a pontuação certinha. Não é que eu aprendi, mas é que pelo celular eu não consigo botar. Então, não é que eu não consiga, sei lá. É horrível. Aí agora que eu tô fazendo pelo computador certinho, eu consigo botar a pontuação. Então ela tirou 15 de 15. Mas aqui, na terceira, ela tirou 14,5. Por quê? Eu falei bem assim: Maria te responde que é comissária de bordo. Você se espanta, pois conhece um comissário de bordo e pensa que eles podem se conhecer. Para isso, descreva as características de um homem que poderia vir a ser colega de trabalho de Maria. Então, como eu pensei que isso poderia ficar um pouco confuso, eu botei ali, exemplo, seu colega de trabalho é um homem alto, loiro, forte, por exemplo. E para isso, para esses adjetivos, o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês buscassem pelos adjetivos que tem na apostila, que você já tem acesso. Então, ela que botou. Que guai. Mi amigo também é assistente de vuelo. Na apostila tá auxiliar, certo? Auxiliar de vuelo. Porém, ela botou assistente, que também tá certo, é outra forma de falar. Assistente de voo, auxiliar de voo. Tem, acho que ajudante de voo, que é ayudante de vuelo. Mas esse eu não tenho certeza. Aí ela botou agora, tu companheiro de trabajos é um homem alto, delgado, moreno e simpático. Tá tudo certo. O problema aqui é companheiro de trabalho. Não é de trabalho. E eu botei ali embaixo. Observe que não é companheiro de trabalho, e sim companheiro del trabalho. Porque como trabalho é um substantivo, ele precisa estar acompanhado de seu artigo, que é ele. Porque a gente viu que geralmente palavras que terminam em o é masculino. Então, se é masculino, é ele. Então, usamos a preposição de acompanhado de ele. Ou seja, pode ser de ele trabalho ou juntando ambos. Del trabalho. Certo? Assim como eu botei na apostila. Então, no português, a gente não tem isso. Mas no espanhol, você sempre precisa botar o artigo junto da palavra. Sempre, sempre, sempre. Porque é algo do espanhol. O substantivo, o artigo sempre precisa estar ali acompanhando o substantivo, não importa qual a situação. Certo? Era basicamente o que eu queria que vocês dissessem. Vocês poderiam botar qualquer coisa, tipo, de adjetivo, mas teria que ser adjetivo. E ela botou certinho. Então tá completamente certo. E aqui, a partir do que você trabalha, eu gostaria de trabalhar, fale sobre seu local de trabalho. Ela botou, trabalho no hospital. Tá certo, foi o que eu pedi. Mas ela disse com que ela trabalha, conjugou o verbo certo, botou no que ela trabalha. É isso.
Aqui era para completar. Alguma coisa, luces de la ciudad son muy bellas. E era las luces. Porque a gente também viu que palavras terminadas em Z, porque luces é o plural de luz, certo? E luz, a gente viu que palavras terminadas em Z geralmente são femininas. Então, é las luces em las ciudades son muy bellas. E são las porque dá pra ver que tá no plural. Aqui é a mesma coisa. Trenes são largos. Então, é los trenes são largos, porque a gente viu que palavras terminadas em N são masculinas, certo? Então, los trenes, porque tren é singular, trenes é plural. Então, los trenes. E esse aqui, não me gusta em alguma coisa, viajes de tren. Esse aqui eu peguei para quem não viu direito a aula, não prestou muita atenção, porque a gente tem acostumado que viagem é feminino, mas em espanhol é masculino. Então, é el viaje. Então, a gente tem los viajes aqui. Então, não me gustan los viajes de tren. Então, o que significa? Eu não gosto de viagens de trem, basicamente. E aqui era para redigir um diálogo. Ela fez um diálogo aqui que não precisa ser dito, mas, gente, quando eu peço diálogo, é isso aqui que eu tô pedindo. Não precisa ser tão separado e bonito como o dela tá, e grandão. Sabe, botar 4 desse aqui, já é um diálogo para mim, já resolve, já tá ótimo, sabe? Também não pode estar um embaixo do outro. Dando para entender, gente, tá tudo bem. Quando eu peço um diálogo, eu não peço tanta coisa. Assim, eu peço um pouco, sabe? Então, geralmente, quando a pessoa me manda 2 linhas de diálogo, eu falo, se tá certo, se tem algum erro, e geralmente, às vezes eu tô com preguiça, mas eu mando que também precisa adicionar mais conteúdo, sabe? Então, botando 4 linhas de algum diálogo, 2 de uma pessoa, 2 de outra, acabou, não preciso mais nada. Já dá para vocês praticarem um pouco, certo? E ali eu botei perfeição, porque tá bonito, não tem erro nenhum, dá uma aquecida no coração, tá? Mas então, foi só isso. Alguém tem alguma dúvida? Fala aí pra mim, alguém tem uma dúvida? Ok, então. Então, vamos para a aula de hoje, certo? Tá? Então, isso, pronto. Verbo tener vai ser a primeira coisa que a gente vai ver hoje. Então, além do verbo ter significar que se possui algo, assim como em português eu tenho alguma coisa, a posse de alguma coisa, também usamos o verbo tener a falar ou perguntar sobre a idade de alguém. Então, o verbo tener, que é o nosso verbo ter, exerce a mesma função que o ter do nosso português. Então, a mesma coisa. Não é igual ao inglês, que, por exemplo, para dizer que você tem certa idade, você fala que você é 18 anos, por exemplo. Aqui você diz que você tem, assim como no português. Então, essa parte é mais tranquila. Ai. Jesus. Tá. E aqui a gente tem a conjugação. Então, vou dizer aqui para explicar um pouco melhor. Então, ella, usted, tiene. Tu tienes. Reforçando de novo, o tu, ele sempre, qualquer verbo, qualquer situação, não importa, sempre vai ter uma conjugação diferente de qualquer outro sujeito. Então, usted e tu sempre vão ter uma conjugação diferente. Você pode perceber que é tu, o verbo, quando ele termina em S. Se termina em S, tira e queda, é tu, certo? Então, na apostila 2 que eu estava corrigindo, eu percebi muito de vocês. Vocês, na primeira frase, falavam, de donde es usted? E logo depois já usava, que línguas hablas? Sendo que usted es. Porém, na outra, você usou hablas, ou seja, tu hablas. Do nada você usa usted, do nada usa tu. É quase uma transição extremamente rápida de formalidade. Então, isso não se faz. Ou você usa usted, ou você usa tu. Você poderia ter falado de donde es usted, que línguas habla.
Ou você poderia ter falado, de dónde eres tú? Que línguas hablas? Entendeu? Então, essa situação aqui. O tu sempre vai ter uma conjugação diferente. Então, tu tienes. E ele sempre vai ser muito parecido também com o ele, ela e usted, que geralmente é só botar um S. Geralmente, nem sempre, mas geralmente é só isso. E aqui a gente tem yo tengo. Yo tengo. Então, a gente tem um exemplo. ¿Cuántos años tienes? Mi hermana tiene 8 años. Então, quantos? Tá? Anos. Tienes, quantos anos você tem. Então, o que a gente dá para perceber ali? Que é o tu que tá escondido. Então, é quantos anos tu tienes ou quantos anos tienes tu. Mesma coisa, tá tudo bem. E minha irmã, que a gente já viu que é minha irmã, mi porque tá no singular, assim como o que vem depois, o sujeito, o substantivo. Então, hermana é irmã e tá no singular, então o mi também vai estar. Tiene, porque é ella. Minha irmã é ela. Minha irmã é ela. Então, aqui que minha irmã é a mesma coisa que falar ella. Então, ella tiene 8 anos, certo? E 8, viu na aula passada que 8 é 8, certo? Só que veja que o verbo tener é irregular, porque ele não segue o mesmo padrão de formação que outros verbos. Então, os verbos regulares são aqueles, basicamente, que vai ter sempre o mesmo padrão. Então, por exemplo, eu passei na aula passada, na última aula passada ao vivo, estudar, hablar. Era a mesma coisa para conjugar. Quando você queria dizer yo, do jeito de yo, você tirava o AR, certo? Hablar, tira o AR, fica A-B, H-A-B-L, certo? E botava um A. Não, o, certo? Então, yo hablo. E a mesma coisa para o estudiar, por exemplo, que os dois terminam em AR, que era basicamente você tirar o A e o R e botar um O. Yo estudio. Você fazia a mesma coisa nos dois e dava certo, era o correto, porque era um verbo regular. Então, eles possuem a mesma padronização. Sempre vai ser a mesma coisa. Tira o AR, bota O. Tira o AR, bota A. Tira o AR, bota AS. Tira o AR, bota amos. Tira o AR, bota AIS. Tira o AR, bota AN. Certo? É essa mesma conjugação de sempre. Quando a gente está falando de verbos AR, por exemplo. Só que verbos irregulares, eles não funcionam assim. Eles têm seu próprio jeito de falar para cada um. Então, por isso que é importante a prática. A gente também tem isso em português. Tá? Então, tener. Se a gente fosse falar em termos de regular, a gente falaria dioteno. Por quê? Tirou o ER e botou um O. Só que o certo é diotengo. Por quê? Porque ele não possui essa padronização. Ele é irregular, então ele funciona do jeito dele. Assim como, por exemplo, o verbo ser que a gente viu. Se fosse assim, tiraria o ER e botaria um O. Eu sou. Mas não é eu sou, é eu soy. Certo? Então, esses verbos irregulares são verbos que não possuem essa padronização. Eles funcionam do jeito deles. Então, é yo tengo, él, ella, usted tiene e tú tienes. Certo? Então, assim você demonstrando formas singulares do presente simples do verbo tener. As formas plurais do verbo tener são nosotros tenemos, nosotras tenemos, vosotros tenéis, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Se você perceber, ele é um irregular até legal. Porque ele é muito parecido com as terminações que terminam em ER. Tipo, compreender, ler. Entendeu? É muito parecido. É bem parecido. Então, ele é de boa, esse aqui. Mas tem alguns outros que eu acho ruinzinhos. O verbo ser, por exemplo, é um. Só que ele é tão comum que é muito melhor, assim. Mas verbos irregulares, a gente vai ver isso mais detalhadamente para frente, mas basicamente não obedecem essa padronização que eu já disse várias vezes. Eu tento botar nos diálogos para vocês verem de novo, falam em todas as aulas quase, para vocês lembrarem não, aprenderem qual é a padronização, porque ela é muito simples. Tá? E aí, vou perguntar, alguém tem alguma dúvida? Professora, você pode repetir a coisa aquela troca das letras? Tipo, tira uma, põe a outra? Porque toda vez eu fico confusa nessa parte.
Tá, pera aí, eu vou... Pera aí, gente, deixa eu achar um local pra escrever, porque é meio difícil. Eu sei. Tá, então eu vou fingir que eu tô fazendo... Ai, meu Deus. Fingir que eu tô fazendo... Como se eu estivesse botando... Ai, meu Deus, algum aviso lá no... Ai, meu Deus. No Classroom, certo? Então, essa padronização de sempre é o quê? A gente tem o verbo hablar, certo? A gente tem que a raiz é a R. Assim como existem as padronizações, as raízes é R e R, assim como no português, certo? Aprender, ir, falar, correr, pular. Sempre a mesma coisa quando a gente tem um verbo na raiz dele ali. E quando a gente quer falar dentro da padronização, ou seja, verbos regulares, yo. Então a gente falaria yo hablar? Não. A gente tira o AR, certo? Sem a R, e bota um O. Então a gente tem yo hablo, certo? Se a gente vai falar tu, a gente vai falar tu hablar? Não. Vai tirar o R, vai botar um AS. Então, tu hablas. A gente vai falar ele, ella, usted. Aí a gente vai falar hablar, vai tirar o R e vai botar um A. Ou seja, vamos supor, usted habla. No plural, a gente tem nos outros, nos outras. Vamos falar nos outras hablar? Não. Vamos tirar o AR e vamos botar amos, certo? Para todos os verbos terminados em AR, é sempre isso. A gente vai falar vos outros, que pode ser vos outras também. Hablar? Não. A gente tira o R e bota ais. Então, vos outros hablais. Certo? E o ellas, ustedes. Hablar? Não. Tira o R, bota an. Ustedes, por exemplo, hablan. Então, para essa padronização em AR, é sempre isso. Ah, entendi. Obrigada. Você tem dúvida no R? Tenho. Tá, então vamos para quando termina em ER, por exemplo, compreender. Ou seja, com a terminação aqui é ER. Então, quando a gente vai falar bio, a gente fala bio compreender. Pensa em português, a gente fala eu entender? Não, a gente não fala. O que a gente faz? A gente tira o R e bota um O. Então, a gente tem bio compreendo. Então, até aqui é a mesma coisa ali de cima. Aqui agora, a gente fala tu compreender? Não. A gente tira o R e bota S. Então, ok? Tu comprendes. E a gente fala, quando a gente fala ele, ella, usted. Compreender? Não. A gente tira o R e a gente bota um E. Então, é usted comprende.
Isso foi o que a gente viu até agora do singular. Eu não vou passar o plural agora porque vai se estender mais. Mas agora fala para mim, consigo compreender o ER no singular? Consegui, agora eu consegui. Tá. Sabe fazer o IR agora? Mais ou menos. Vamos lá. Escrever. Terminação IR. Se fala de eu escrever, eu escrever, não. Tira o IR, bota o. Então a gente tem eu escrevo. Então, basicamente, a gente viu. Se a gente tá falando eu, é a mesma coisa. Tira a raiz, bota um O. Não importa se é R, ER, IR. Tira a raiz, bota um O. Assim como a gente faz em português. Quando a gente fala tu escrever, a gente não fala você escrever. A gente tira o IR, escrever, e bota um S. Ou seja, tu escreves. A gente fala ele. Ella, usted. Escrever? Não. A gente tira o IR, bota um E. Ou seja, usted escreve. Então, deu para perceber o quê? É a mesma coisa. O ER e o IR é a mesma coisa. Não muda nada. Mesma coisa. O único que é o diferente é o terminado em AR. Só que a diferença deles é basicamente tira um E e bota um A. É isso. É a mesma coisa no singular. Mesma coisa. Certo? Conseguiu entender? Sim, agora ficou bem mais fácil. Beleza, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém? Beleza, então. Então vamos voltar para o slide. Então, não se preocupem com essa questão do verbo irregular ainda, que a gente vai ver ele mais detalhado mais para frente, porque é um pouco mais difícil de lidar. Mas é que também não tem muito o que fazer. Cada verbo é de um jeito e você que se lasque. É literalmente isso. Agora vai passar para a parte mais tranquila, que é aprenda os objetos ao seu redor, substantivos do dia a dia. Tá? Então, como é que a gente fala nosso celular? É el móvel, tá? Essa questão do V, que eu já tinha te falado, você pode falar como V que eu vou entender, mas o jeito mais correto, assim, de se dizer é que o V, ele é uma transição entre o V e um B, tá? Mas, sabe? El móvel, tá tudo certo, certo? Então, el móvel é o telefone celular, que é o celular ou o telefone, só que essa não é a única forma de dizer, também tem telefono, certo? Telefono. A gente vai ver mais pra frente. Também tem la carteira, que é o quê? A nossa carteira, onde a gente guarda nosso dinheiro, nossos documentos. Só que, em alguns países da América Latina, como a Argentina, o Chile e o Peru, carteira significa bolsa. Então, tipo assim, bolsa de mulher mesmo. E não carteira. Nesses países, a palavra bilheteira e monedero são usadas em vez de carteira. Só que bilheteira é usado com mais frequência para se referir a carteiras em geral, enquanto monedero é usado especificamente para se referir a uma bolsinha de moedas. Dá para entender o porquê? Porque monedero é moneda. Então, monedero é meio que um local de moeda, monedero, certo? Então, a mesma coisa chata de sempre. Tudo depende de onde você quer ir. Por isso que saber pelo menos o espanhol da Espanha vai ajudar, porque tem muita diversificação.
E aí a gente tem que bolsa, no espanhol da Espanha, é el bolso. El bolso. Bolso. Estão vendo a arrancada que tem que dar? Bolso. Bolso. Por causa desse L. Bolso. Ele é um pouco difícil de dizer, mas pelo coreano eu já tô acostumada. Então, eu não sei a melhor forma de dizer de como pronunciar bolso. Eu só sei que quando eu faço isso, eu boto a língua no céu da boca. Bolso. El bolso. Certo? Então a gente tem el bolso, é a bolsa. Las llaves são as chaves. Chave. Então, se você quer falar uma chave só, tira o S. Então, la llave. Mas se você quer falar no plural, las llaves, certo? E nós temos las gafas para os óculos no espanhol. Mas em alguns países da América Latina é mais comum dizer anteojos ou lentes para se referir a óculos. Tá aquela coisa, gente. Tudo depende de onde você quer ir. Como sempre. Tudo depende de onde você quer ir. Tá? Então, las gafas, anteojos, lentes. Tudo significa óculos. El libro, acho que livro vocês já devem ter visto. El reloj. Ai, meu Deus, falei um pouco errada. Reloj. Então, tem esse R forte e tem um, sei lá, um comecinho de um R no final por causa daquele J. El reloj. Sabe? Não sei se dá para ouvir. El reloj. Sabe? Tem um Rzinho no final, certo? Ai, gente, é difícil para mim esse R. El periódico, que é o jornal. Então, lembrem-se disso, que o D no espanhol, ele é fraco, ele é o puro da situação. Não é o que nem gente que diria periódico. É periódico, porque o D tem um som puríssimo ali, o som fraquinho, tá? El ordenador, certo? Eu já tinha comentado que isso era um computador. Em diálogo, mas aqui tá el ordenador. Porém, essa palavra é muito comum na Espanha, enquanto em alguns países da América Latina é mais comum dizer computadora. Certo? Computadora. Isso é muito fácil de falar. Inclusive, a América Latina ajudando na pronunciação, porque ordenador é muito mais difícil de falar do que computadora. E a gente tem um exemplo. No tengo saldo en mi móvil. ¿Tienes saldo en tuyo? No tengo. ¿Qué piensas de esas gafas? Muy guapa. Ah, este ordenador es muy lento. Então, primeira frase. No tengo saldo en mi móvil. É o que a gente fala. Não tenho saldo no meu celular, não tenho crédito. Então, quando a gente fala saldo do celular, de crédito, a gente está falando a mesma coisa em espanhol. É saldo também. A gente só fala diferente. A gente fala saldo, eles falam saldo. Certo? Mas quando a gente fala que a gente não tem crédito, é a mesma coisa. No tengo saldo. E a gente vê que o verbo tengo significa que a gente possui algo. Nesse caso, a gente não possui, que é o crédito. Então, no tengo saldo en mi móvil. Não tenho saldo no meu celular. Tienes saldo en tuyo. Então, a gente tem o verbo tem, ou seja, quem está oculto ali por terminar em S? Tu. Tu tienes saldo en tuyo. Então, esse tuyo a gente vai ver agorinha já. Porque esse tuyo, o que é esse tuyo? Mas você tem saldo no seu? E a pessoa responde, não tenho. O que você acha destes óculos? Então, que piensas é o que você acha. Que dá para entender que é o que você pensa sobre isso. Então, que piensas de estas gafas? Então, se a gente não fosse dar um... Ai, eu não sei como se fala exatamente isso, mas acho que é adjetivo... adjetivo possessivo, né? Que piensas, se a gente não fosse botar esse adjetivo possessivo, a gente fosse botar um artigo, seria que piensas de las gafas, certo? Porque a gente sempre precisa estar acompanhado do gênero. Mas como a gente está botando um pronome possessivo ali, pronome não, é um adjetivo possessivo, não precisa botar o gênero. Mas, obviamente, o adjetivo possessivo, ele acompanha o gênero da palavra, que é gafas, que então é feminino. Então, que piensas destas gafas? E ele bota muy guapa. Ou poderia ser muy guapas também. Que a gente viu que muy é muito e guapo, guapa é bonito, bonita. E aqui a pessoa reclama. Ah, este ordenador é muito lento. Então, o lento deles é mesmo lento que o nosso. Pronunciação é a mesma coisa.
tradução, significado, mesma coisa. Então, este ordenador, esse computador, ele é muito lento. Mas por que é esse? Porque o computador é ele. Ah, ele é muito lento. Aí, por exemplo, você tá falando o seu amigo, ele é muito lento. Ele quem? O computador. Você apontou para o computador, quando você fala ele, a pessoa sabe que você está falando do computador porque você está apontando. Então, por isso que é esse. Porque é ele, e ele é ele. Então, a gente já viu que ele, o said é esse. Certo? Então, é isso nessa parte. Bem pouco, só para ir jogando mais vocabulários, mas não tantos assim, porque é difícil de lembrar. Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos continuar. Agora a gente vai ver cores. Então, eu tenho um computador rosa. E a gente tem vermelho, que é rojo. Rojo. Caso pareça um sapo, rojo. Mas é isso. E olha, gente, é impossível para mim acreditar. Pera, não. Pera. Gente, calma. Fiquei maluca. Não, gente, tá certo. Gente, isso continuar, gente, eu tô ficando maluca. Eu tô muito tempo sem comer, gente. Desculpa, eu tô ficando maluca. Tá. Vermelho é rojo. Isso pra mim, como eu tava dizendo, é quase impossível de acreditar. Como que. Da onde que veio que o vermelho é rojo? Ou que o nosso roxo é roxo? Ai, gente, pra quê? Quando eu falava portunhol, vermelho na minha cabeça era vermelho, sei lá, uma coisa assim, e o roxo era rojo. Mas não, vermelho é rojo. Ou seja, parece o nosso roxo, mas não é roxo, é vermelho. Vermelho, rojo. Tá? E o nosso roxo é morado. Morado. Sabe-se lá por quê? Eu não sei o que aconteceu entre espanhol e português, que nas cores essa coisa aconteceu. Então, vermelho, rojo. Roxo, morado. Preto é negro. Cinza é gris. Por quê, gente? O gris dá até pra entender, porque cinza em inglês é gray. Então, eu já acho que é um jeito próximo, vamos dizer assim. Amarelo, amarillo. Amarillo. Se parece, esse está de acordo. E laranja também está de acordo. Naranja. E eu passei na atividade 2, lá, bolo de laranja. Então, eles falam laranja sem nossa laranja. Então, é naranja para laranja fruta, laranja cor. Naranja, naranja. Tá, e a gente tem que cor é el color, certo? El color. Então, não é a cor, ou seja, la color. É el color, certo? Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho um ordenador rosa. Então, eu joguei rosa é rosa, certo? Rosa. Então, eu tenho um ordenador... Ai, meu Deus. Eu tenho um ordenador rosa. Trava a língua. E a outra pessoa pegou e falou, e el color de tu móvel é negro. Então, ela falou, e a cor do seu celular é preto, certo? Então, eu tenho um computador rosa e também tenho um celular que é preto, certo? Então, eu tenho um ordenador rosa e el color de tu móvel é negro. Acho que essa parte... Vou nem perguntar, gente, se tem dúvida, é muito fácil. Acho que tá bem de boa. Brincadeira, gente, se tem alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma, sei lá, alguma pronunciação que não entendeu? Assim como for em português. Gris. Gris. Mesma coisa. Só pra ter certeza, gente, porque eu tô achando que minha mente tá me chamando de louca. Só pra ter certeza se é gris mesmo, porque... Não sei, eu sinto que não é. Vamos ouvir o Google Tradutor. Gris.
Ah, é mesmo, tá bom, gente, não tava certa. Gris, gris. Então vamos passar. E aqui chegamos nos pronomes possessivos. A gente viu aqui, ó. Tienes saldo en tuyo. Esse tuyo é um pronome possessivo. Peço desculpas que na aula gravada eu chamei os adjetivos possessivos de pronomes possessivos, porque na hora eu não lembrava. Na hora eu achei que era a mesma coisa, mas não é. E aí já aprende a diferença, né? Adjetivo possessivo e pronome possessivo tem muita diferença. Me faz sentido, eu que sou meio burrinha. Tá? Então, a gente tem outro exemplo aqui. Es esta carteira marrom la tuya? Então, tem mais uma cor aqui jogada. Marrom. Marrom? É marrom, tá, gente? Marrom veio um português aqui na minha cabeça. É marrom, tá? Es esta carteira marrom la tuya? Então, isso é um exemplo de sentença que utiliza o pronome possessivo, pois la tuya está substituindo o objeto carteira. Tá? Então, aqui, ó. O que o tuyo está substituindo? Ele está substituindo móvel, certo? Então, en tuyo, esse tuyo substitui móvel. Nesse sentido aqui, o la tuya substitui o carteira, certo? Então, esta carteira marrom la tuya? Então, a gente poderia dizer, esta carteira marrom tu carteira? A gente teria substituindo tu carteira de novo. Tudo bem fazer isso? Tudo bem. Só que o la tuya, os pronomes possessivos, eles vêm para ajudar para encurtar a sua frase e falar com uma pessoa normal. Então, esta carteira marrom la tuya é a mesma coisa que esta carteira marrom tu carteira. Certo? Que a gente aprendeu já a dizer essa frase. Tu carteira, alguma coisa sua, alguma coisa dele, a gente aprendeu a dizer isso. Agora, tá na hora de se substituir isso, para não ficar essa repetição. Então, em espanhol, os pronomes possessivos podem ser compostos por mais de uma palavra. Por exemplo, el suyo. Por quê? Porque tudo em espanhol tem essa coisa de preciso botar o artigo daquela palavra de acordo com o gênero dela, certo? Então, os pronomes possessivos não vão fugir disso. Então, se o pronome possessivo está substituindo algo masculino, ele vai estar no masculino, assim como o seu artigo. Então, por exemplo, el tuyo, el suyo, certo? E mesma coisa para o feminino. La tuya, el suya. Então, vamos ver aqui. Como já vimos adjetivos possessivos, saiba que cada adjetivo possessivo tem um pronome possessivo equivalente. Eles funcionam de forma semelhante, mas em uma frase, eles substituem o objeto pessoa que descreve, em vez de acompanhá-lo. Então, a gente viu que era mi, certo? Por exemplo, mi carteira. Agora, a gente tem el mío, la mía. Então, por exemplo, a pessoa que perguntou, ¿es esta carteira marrom la tuya? Eu poderia responder, es mi carteira. Só que em vez de falar isso, o que eu vou responder? Es la mía. O que é la mía? É mi carteira. Então, a gente fala la mía, esse la mía ele tá meio que com mi. E o carteira foi tirado dali. Por quê? Porque a gente já tá substituindo com la mía, a frase completa. Então, es esta carteira marrom la tuya? Es la mía. Acabou. A gente falou, é minha. Então, la mía é essa coisa, é meu, é minha. Certo? Em português, a gente não muda de palavra. Mas em espanhol e em inglês, muda. Então, por exemplo, a gente tem lá em português, em português não, em inglês, a gente tem my para acompanhar o substantivo, por exemplo, my table, ou seja, minha... não é possível que eu esqueci em português. Alguém lembra o que é table? Mesa. My table. Ou a gente pode falar the table is mine, ou seja, a mesa é minha. Em português, a gente fala minha mesa, a mesa é minha. A gente não muda a palavra. Mas assim como em espanhol, no inglês, espanhol, eles mudam junto. Então, mi mesa, por exemplo, ou el mesa es la mía.
certo? Então, é a mesma coisa, porém dita de forma diferente. Para não ficar essa repetição, nesse caso não tem. Mas, por exemplo, no exemplo que eu dei agora, tem essa questão dessa repetição. A gente também tem o tu. Então, quando a gente tem o tu sujeito, tá? Um pronome pessoal, a gente usa acento. Vejo muita gente errando isso. Quando a gente está falando tu no sentido de você, possui acento agudo. Quando a gente está falando tu no sentido de seu, não possui acento. E é assim que a gente diferencia se a gente está falando você ou seu. Ok? Então, em vez de falar tu, a gente falaria el tuyo, la tuya. Então, por exemplo, na pergunta aqui. Ai, gente, tá me dando branco. Ai, gente, eu já não tô funcionando direito. Tá? Mas, por exemplo, es tu carteira? Então, a gente pode perguntar, es tu carteira? Mas, por exemplo, se a gente está te segurando na mão, a gente pode falar, es la tuya? Por exemplo, tô com o celular aqui na mão. Falo bem assim, es tu telefone? Mas, como você tá com o objeto na mão, a pessoa vai ver que você está se referindo ao celular. Então, você pode falar, es el tuyo? Es el tuyo? Entendeu? Por exemplo, você achou na rua, achou em cima de uma mesa aleatoriamente e tá só você e aquela pessoa naquele local, você vai perguntar pra ela, é seu? E aí, quando você fala, é seu, você tá falando, es el tuyo? Porque a gente tá falando tuyo porque é telefono. Se é telefono, é masculino. Então, es el tuyo? Ou, es tu telefono? É a mesma coisa, duas formas de falar a mesma coisa, porém, diferente. E pra ele e o ser, a gente tem su, el suyo, la suya. Então, mesma coisa. Es el suyo? Mesma coisa, a diferença é o usted ali que acompanha da questão da formalidade. Então, este telefone é a mesma coisa que es el suyo? Mesma coisa. Nosotros, nosotras. Nuestro, nuestra. Então, esse aqui é esse e o próximo são os parecidos. Então, por exemplo, tá... Eu e uma pessoa, a gente divide um carro, a gente tá pagando um carro junto. Então, a gente tá num estacionamento cheio de carro, não sabe onde é que tá o nosso, e tem vários carros parecidos, a gente comprou um carro popular branco, todo mundo tem igual. E aí a gente fala, es nuestro coche. Ou seja, é o nosso carro? Ou a gente pode falar, es el nuestro? Então, quando a gente já tem a coisa óbvia ali, materializada na nossa frente, ou pelo menos próximo de nós, a gente não precisa ficar repetindo isso. Não precisa ficar repetindo o substantivo, o objeto, a pessoa. A gente pode simplesmente trocar pelo pronome possessivo. Então, tô de frente pro carro, vou perguntar pra pessoa, es el nuestro? Ou seja, é o nosso? Eu não preciso botar que é o nosso carro, porque já vai estar subentendido, porque eu tô apontando pro carro. Mas se não tá subentendida a situação, sei lá, você tá falando com seu amigo online, es nuestro coche, certo? Então, é nosso carro? Mas se tá subentendido, você vai trocar essa questão. Claro, se você quiser. Se você não quiser, não troque. Mas é bom porque é algo comum da vida e tem horas que você vai precisar ficar falando. Tá? E para vosotras é a mesma coisa. El vuestro, la vuestra. Certo? É a mesma coisa. Por exemplo, es vuestro casa? Ou seja, é a casa de vocês? Eu tô apontando para uma casa. É a casa de vocês? Ou posso, se eu tô apontando para casa, eu posso falar, es el vuestro? Ou seja, é a sua casa? Vuestra não, gente, tô maluca. Es la vuestra? Ou seja, é a casa de vocês? Entendeu? Então, se você já tá apontando, se tá. Não necessariamente precisa estar apontando, mas se tá óbvio pro que a gente tá se referindo, troca pelo pronome possessivo. Certo? Então, ele vem para quê? Substituir sempre esse objeto. Então, a gente falou de casa, a gente falou de carro, a gente falou de carteira, a gente falou de telefone. Então, ele vem simplesmente para substituir
esses substantivos, certo? A questão se é seu, nosso, meu, sempre vai estar ali, só que se for eu, tu, ele, ella, vai estar de forma diferente, mas se for nós outros, vos outras, tá igual, certo? Então, ele vem simplesmente para isso, para substituir esses substantivos. Então, ali por fim, a gente tem ellos, ellas, ustedes, que, su. Então, el suyo, la suya. Então, por exemplo, es tu casa? Então, é sua casa? Tu casa não. É sua casa, porque, né? Su. É sua casa? Ou seja, é sua casa? Ou a gente pode falar, es la suya? Ou seja, é a sua casa? É a mesma coisa. Certo? Então a gente fala sempre pronome possessivo quando a pessoa vai conseguir saber do que a gente está falando. Seja se estou apontando, se eu estou em cima, se eu estou embaixo, não importa. A pessoa vai entender ao que eu estou me referindo. Se ela não consegue saber ao que eu estou querendo apontar, estou querendo falar sobre, a gente repete esse substantivo. Se já está subentendido, você troca pelo pronome possessivo. Certo? Então, es tu casa? Es tu casa não. Es tu casa ou es la suya? Não preciso falar casa, porque eu tô de frente para casa, tô no quintal dela, tô quase dentro da piscina. Aí eu falo, es la suya? Pra pular na piscina, é tua casa mesmo? Então, tipo, é basicamente isso. Omite a questão do sujeito e troca por essas palavrinhas aqui. É isso. Os pronomes possessivos singulares em espanhol são el mío, la mía, ou seja, mi carteira ou la mía. É a mesma coisa. Quando já subentendido, porque eu acabei de falar carteira, então ela é minha. Certo? El tuyo, la tuya, que é o pertencente ao tu. El suyo, la suya, que é pertencente a usted, él e ella. El nuestro, la nuestra, que é pertencente ao nosotros. El vuestro, la vuestra, que é pertencente a vosotros, vosotras. E el suyo, la suya, que é pertencente a ellos, ellas, ustedes. Então, el suyo, la suya. Então, a gente usa os pronomes possessivos para evitar repetição. Então, este telefone não é mi teléfono, a gente fala, esse não é el mío. Então, a gente trocou aqui, ó, mi teléfono por el mío. Então, a gente manteve a questão de ser meu, porém, trocou de uma forma que a gente tem o mesmo significado, porém sem o substantivo telefone, telefono, certo? Então, este telefone não é mi telefono, é a mesma coisa, este não é el mío. Então, por exemplo, falar, esta casa não é mi casa, esta não é la mía. Então, justamente existe esses pronomes possessivos para evitar essa repetição. Esta casa não é mi casa, esta carteira não é mi carteira, este trem não é mi trem. Então, vem simplesmente para trocar. Para evitar essa repetição. Então, os pronomes possessivos, eles concordam em gênero e número com a coisa ou pessoa possuída, entre aspas. E não com aquele que possui. Então, bolso é um masculino e singular. Então, precisamos de um pronome possessivo masculino e singular. Então, não me gusta esse bolso rojo, prefiro el suyo. Então, o que você prefere? Quando eu falo prefiro el suyo, eu estou falando prefiro su bolso. Preciso falar de novo, não me gusta esse bolso rojo, prefiro su bolso. Não, eu troco para soar mais natural. Não me gusta esse bolso rojo, prefiro el suyo. Ou seja, eu não gosto dessa bolsa vermelha, prefiro a sua. A gente faz isso em português agora, tem que aprender a fazer em espanhol. Então, não me gusta esse bolso rojo, prefiro el suyo. Okay? Então, carteira é feminino e singular. Outro exemplo agora. Então, precisamos de um adjetivo possessivo, possessivo feminino e singular. Então, tem um esse ali, tá? Mas é esta. Esta carteira é la suya. Então, aplicando ali. Não me gusta esta carteira, vamos supor, negra. Prefiro la suya. Não gosto dessa carteira preta. Prefiro a sua. É justamente para isso. Tá? A gente faz a mesma coisa em português. Só que vocês podem prestar um pouco de dificuldade agora, porque em português não é óbvio, a gente não troca a palavra.
Mas a gente faz essa questão e é bom que isso aqui seja bastante praticado. Porque não é comum, não tá no nosso dia a dia. Provavelmente algo que vocês não tinham visto ainda, tá? Então, é normal. Tá com dúvida, não ter assimilado tanto. Faz as atividades bonitinho e me perguntem, tá? E agora, antes de eu passar para a próxima, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém tem? Ai, gente, vocês acharam mesmo de boa? Não gostei. Quando eu me deparei com isso aqui pela primeira vez, eu fiquei um pouco em choque. Sabia que existia, mas não foi tão fácil me adaptar e usar certo. Mas tudo bem. Agora vamos para o plural. Então, é aquilo, concorda em gênero e número. Então, se a gente está falando de um masculino plural, então o pronome possessivo também precisa acompanhar. Então, aqui a gente tem um exemplo, bolsos, certo? A gente viu bolso, bolsos agora. Então, no me gustan estos bolsos rojos. Prefiro o quê? Los suyos. Então, o que a gente fez? A gente já aprendeu, já sabe, espero, que quando a gente está falando do artigo ele em plural é los, certo? Então, o que a gente faz? No singular seria ele suyo, como a gente viu. Agora, o que a gente faz? A gente troca o ele, bota los, e a gente aprendeu que o quê? Se a gente vai botar um substantivo no plural, o que a gente faz? Se ele termina em vogal, a gente adiciona um S. Se ele termina em consoante, a gente adiciona ES. Porém, como a gente está falando de um O aqui, a gente está falando de uma vogal, que é as vogais A, E, I, O, U, certo? Então, a gente bota um S somente. Então, os dois mudam para o plural. Então, no me gustan estos bolsos rojos. Prefiro los suyos. Então, eu não gosto dessas bolsas vermelhas, eu prefiro as suas. Basicamente isso, tá? Observem bem ali, bolso, justamente por terminar em O, é masculino, ok? E a gente também tem ali a questão, ó, bolsos, ou seja, adiciona um S porque termina em O, ou seja, termina uma vogal, e o rojo termina em O, ou seja, termina uma vogal, adiciona-se S. Então, não me gustan estos bolsos rojos, prefiro los suyos. Certo? E carteiras. A gente tem carteira, termina em vogal, A, adiciona somente um S. Então, é feminino plural, portanto, precisamos de um adjetivo. Adjetivo não, gente, pronome, possessivo, feminino e plural. Então, essas carteiras são las suyas. Por quê? O que a gente tá falando? Essas carteiras são, por que são? Porque a gente tá falando elas, entendeu? Então, a gente tá falando, tô supondo que eu sou, sei lá, uma vendedora de uma loja que vende vários acessórios, a pessoa quer uma carteira. Aí eu falo, tem essas carteiras aqui, elas são muito boas, elas. Então, se são elas, é ellas. Se são ellas, é son, assim como ustedes e ellos. Então, essas carteiras são las suyas. Por que las? Porque era la suya. Agora a gente tem las, porque o plural de lá é las. E a gente já viu. Se a palavra termina em uma vogal, o que a gente fala? O que a gente fala não, o que a gente faz? Bota um S no final. Acabou. Então, essas carteiras são las suyas. Essas carteiras são suas. Então, acabei de vender para a moça que veio aqui, agora eu falo para ela, essas carteiras são suas. Faça o que você quiser, seja feliz. Muito obrigada. Então, essas carteiras são las suyas. Tá? Então, tudo concorda. Então, os pronomes possessivos plurais em espanhol são los míos, las mías, certo? Porque a gente tem el mío, la mía. Então, el mío termina em quê? Em O, então adiciona um S. E ele, então é los, então los míos, tá? Observa, não se esqueçam, possui acento no mi. A gente tá falando das palavras la mía, agora a gente tem las mías.
Por que las minhas? Porque lá adicionou um S, las. Minhas terminava em A, vogal adicionou um S, las minhas. Los tuyos, las tuyas. Por quê? Era el tuyo, la tuya. Mesma situação de cima. Tinha um S, terminava em vogal, adicionou um S. Se era los, era las, veio de el, la. Mesma coisa agora. Los suyos, las suyas. Certo? Mesma coisa. Agora vem para usted. Los tuyos, las tuyas. Justamente por começar em tu, a gente já deu para entender que ali que começa em tu. Não começa em tu, não. Se refere ao sujeito tu. Los nuestros, las nuestras. E na que a gente tem a situação? Los, el, las, la. Nuestros terminava em nuestro, então terminava em vogal, assim como nuestra, então adicionou somente um S, então tudo mudou. Los nuestros, las nuestras. Mesma coisa embaixo. Los vuestros, las vuestras. Terminava em O, terminava em A, ou seja, ambos terminavam em vogal, adicionou um S. Se a gente tinha ele e lá de um lado, a gente tem los, las, certo? Então era el vuestro, la vuestra. Agora los vuestros, las vuestras. E a gente tinha... Esse agora se refere ao plural. Só que como o plural de ellos, ellas, ustedes, que é o plural em si, não muda, tá? Então, é a mesma coisa quando a gente está falando pro singular, quando a gente está falando pro plural, certo? Los suyos, mesma coisa. Elas, eles, vocês. Então, essa parte é muito fácil de entender o plural. Essa parte é mais tranquilo para mim quando você já pega. Isso aí não tem erro, porque quando a gente já pratica mais, já está subentendido o que é los, o que é las, termina em vogal, adiciona S, termina em consoante, adiciona S. Então, é muito tranquilo quando já está praticando de boa. Ou quando já teve mais contato com o espanhol ao longo da vida. Então, aqui a gente tem um exemplo. Marcelo e Juan estão com 2 gafas. Por que estão? Porque a gente está falando eles, né? A gente fala, Marcelo e João são idiotas. Eles são muito chatos. Então, é porque eles, Marcelo e Juan, estão com 2 gafas. 2 é o quê? É 2, né? Certo? Que a gente aprendeu 1, 2, 3, certo? Então, com é o nosso com. Então, com 2 gafas. Então, Marcelo e João, eles estão com 2 óculos. Aí a pessoa pergunta, não são as suas? Então, não são as suas? Então, por que sona? Porque a gente está falando de os óculos. Então, a gente está falando, seus óculos são muito bonitos. Eles são muito brilhantes. Então, a gente falou eles. Então, se eles é o quê? Ellos. Então, se são ellos, é son, porque ellos, ustedes, usam o verbo, a flexão do verbo do ser son, certo? Então, por isso, não são as suas. Então, o que é? Não são suas. Ou seja, não são seus óculos. Ou a gente também poderia falar, não são tus gafas, certo? É a mesma coisa, não são seus óculos. Só que a gente já repetiu isso antes. Precisa repetir de novo? Só se você quiser. Se você quiser soar um pouco mais natural, você vai dizer, não são as suas. Certo? Porque já está subentendido que a gente está falando dos óculos. A gente acabou de falar e vai falar de novo. Você vai falar da mesma coisa, então você pode usar o pronome possessivo tranquilamente, porque você está substituindo essa palavra que você já tinha dito e não está a fim de repetir de novo. Então é a mesma coisa em português. Olha ali, Marcelo e João, eles estão com 2 óculos. Não são seus óculos? Ou não são seus? Então, a gente entende quando a gente está falando com uma pessoa desse jeito. Então, mesma coisa em espanhol. Não são as suas? Ou seja, não são seus óculos? O que poderia ser dito da mesma forma aqui. Não são tus gafas? Porque, né, a gente aprendeu que tu, gafa, certo? Tu. Ou seja, seu. Pro verbo, pro sujeito tu. E no plural é tus, certo? Então, mis gafas são coloridos. Estas gafas são negras. Então, os meus óculos são coloridos. Então, por que sono? Justamente pelo mesmo motivo. Meus óculos. Meus óculos são legais. Meus óculos são coloridos. Aqueles ali, ou seja, eles, apontando para o óculos, são pretos. Então, a gente sabe que é eles. Se é eles, é ellos. Se é ellos, é son. Então, mis gafas são coloridos. Então, observa ali. Muitas vezes o português ajuda a confundir. Mis gafas são coloridas, porque gafa parece que termina parece que é feminino, mas não, masculino. Então, mis gafas são coloridos. Estas gafas são negras. Então, dão para entender porque que agora estas gafas são negras, pelo mesmo motivo. É um plural e é ele e ela, né? Como é um masculino, então é eles.
Eles se referem aos óculos. Então é son. E negras por quê? Tá no plural. O conjunto todo tá no plural, então a cor também vai estar. Então, como termina em vogal, a gente adiciona somente um S. Então, minhas gafas são coloridos. Estas gafas são negras. E não é negras não, viu, gente? Agora que eu vi. Estas gafas são negros. Estas gafas são negros. Certo? Então, se ninguém obter nenhuma dúvida, acabou por aqui. Vou pesar nessa questão aí na próxima atividade. Ai, vai ser chato pra me corrigir, mas acontece. Alguém tem alguma dúvida? Medo de quê, gente? No momento, não. É sobre isso. Ok. Na próxima atividade, vamos ver se vocês realmente entenderam, né? Muita informação, eu disse no começo. Acho que não sei se você estava, mas. Pois é, né? Eu disse, hoje ia ser muita coisa. Eu não tinha notado isso. Eu fui notar hoje quando eu falei. Eu falei, tipo assim, olhei os slides e falei, não, ok. É bastante coisa, mas de boa. Aí eu lembrei, tem atividade. Que o pai repassa toda a aula ao vivo. Mas, gente, foi isso. Vamos ver realmente se vocês não tiveram nenhuma dúvida nas atividades. Mas é aquilo. Não se preocupem com as notas, porque ninguém só é reprovado, que no caso é convidado a se retirar do projeto, porque não está fazendo as coisas. Então, a gente tem que fazer um texto sobre isso. Ai, meu Deus. Que não fazer atividade reprova, convidado a se retirar, mas é uma quantidade expressiva até. E não mandar relatório, mandar palavra-chave, depois de uma certa quantidade aí, ó. Por favor, retire-se do projeto. Basicamente isso, porque não tá te servindo, então não vale a pena. Então, nem lembro o que eu tava falando, mas é isso, gente. Vamos ver na hora da atividade. Porque vou me esforçar bastante para tentar botar realmente o conhecimento de vocês ali. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês precisam me perguntar, porque eu tô sempre disponível. Porque eu realmente adoro tirar dúvidas, então pode me perguntar tranquilamente. E é isso, gente. Não, aula ao vivo, quem não assiste tem que fazer um relatório do que teve na aula ao vivo. Só que eu vejo gente safada que abre os slides e manda o que tá nos slides. É assim que a gente pega a gente safada, porque a aula em si vai além do que tá no slide. Mas a palavra-chave, ela só serve para as aulas gravadas, para mostrar que você viu. Em algum momento aleatório da aula gravada, eu vou dizer a palavra-chave. E para demonstrar que você viu, significa que você viu e ouviu aquela palavra-chave. Então, se você realmente viu, você vai descobrir qual é e você vai mandar para gente, porque significa que você viu de verdade. O relatório dá mais para enganar. Só que dá para perceber também por causa de gente que não vê de verdade. E aí bota conta dos slides. Aqui não, tem coisas a mais. Mas é basicamente isso. O relatório é para quem não vê aula ao vivo. A palavra-chave é para as aulas gravadas, ou seja, todo mundo tem que mandar. E o relatório é só para quem não assiste a aula ao vivo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A aula hoje durou 1 hora e 5 minutos. Espero que tenham gostado. Muito conteúdo. E é isso. Próxima atividade, a gente vai ver a situação, hein? Gente, estão saindo sem nem me dar um tchau. Boa noite, gente. Boa noite, tenha uma boa noite. Tá muito tarde, meu Deus. Boa noite.